Bom, pessoal, antes de ver o exemplo do planejamento, né, só dois comentários que eu queria fazer nos vídeos anteriores, eu acabo sempre esquecendo. Primeiro é relativo a redes horizontais, né, então levantamentos com estação total. Em geral, a gente assume correlações ou covariâncias nulas para as observações, né, então os ângulos e as distâncias medidos não têm correlação entre si. Uma matriz de covariância diagonal para as observações. Isso não quer dizer que as coordenadas dos pontos, né, não terão correlações, né? Até pelo contrário, né? Justamente pelo fato das coordenadas, por exemplo, x e y de um ponto, em geral virem das mesmas medições, né? Por exemplo, a distância horizontal e o azimuth ali, né? Que foi obtido em função dos ângulos, enfim. A gente só vai trocar ali o seno ou cosseno do azimuth no cálculo da coordenada x ou y. Então, é justamente esse o fato, né, que vai causar correlações, né, entre as coordenadas, dependendo ali, por exemplo, da direção da visada, né, então do azimuth ali, daquele alinhamento, né. Então, mesmo que a nossa matriz W seja diagonal, porque ela foi inversa da matriz de covariância, que também é diagonal, o fato de nós termos a matriz A também na matriz de covariância dos parâmetros, né, vamos lembrar a matriz de covariância dos parâmetros, matriz A transposta vezes a matriz peso vezes a matriz A, tudo isso na inversa, né? Então, mesmo que a W seja diagonal, né, o fato da gente estar multiplicando aí pela A transposto de um lado e pela A do outro, e a matriz ali vai conter, né, as derivadas ali em relação às distâncias e azimuths. Então, dependendo ali desses valores, dessas observações, né, especialmente dos ângulos ali, dos azimuths, vai haver correlações entre as coordenadas dos pontos, né? Então, as coordenadas x e y de cada ponto ali daquela rede. Tá? Mesmo que as observações originais, ângulos e distâncias, sejam decorrelacionados, sem correlação. Tá? Então, a própria geometria ali do problema, né, do posicionamento, enfim, vai causar correlações. Né? A matriz A causa correlações ali para as coordenadas dos pontos, né? Ou seja, para os parâmetros do ajustamento. E já em relação à rede GNSS e também as redes de nivelamento, né, aí isso já não ocorre. Por quê? Porque os coeficientes da matriz A, tanto para o GNSS quanto para o nivelamento, né, são formados ali por 1, 0 e menos 1, né, 1, 0 e menos 1. Então, no caso do GNSS, por exemplo, a gente vai ter ali derivadas, né, que serão 1 ou menos 1 para aquele eixo cartesiano, mas para os outros eixos cartesianos, né, y ou z vai ser 0. Né, então, e além disso, para um mesmo eixo cartesiano, né, a gente não tem o valor da distância ou do seno, do cosseno, do azimuth ali na derivada. É 1, 0 ou menos 1. Então, tanto importa, né, se aqueles vetores estão se interceptando a 15 graus, ou a 45, ou a 90, ou a 180, enfim. Não tem informações de geometria na matriz A, tá? Porque os coeficientes dela são 1, 0 e menos 1, 1, 0 e menos 1. Não importa qual que é o ângulo entre aqueles vetores, tá? Então, o que importa é a quantidade de vetores em cada vértice, né? Quais vetores estão relacionados a quais vértices, esse tipo de coisa que a matriz A também fornece, né? Números de linhas, números de colunas, né? Que observações estão relacionadas a que parâmetros, né? Quantas observações estão relacionadas a cada parâmetro, etc. Agora, a geometria espacial ali da matriz, né, da rede GNSS, né, não vai ter influência na matriz A, consequentemente ali nos elipsóides de erros, tá? Porque são coeficientes que são 1, 0 e menos 1, né? Não tem informação geométrica ali, tá? Não são derivadas que vão ser aplicadas a coordenadas, né? E derivadas de distância azimuth, enfim, que vão produzir ali alguma influência da geometria, tá? Na rede, né? Claro que no posicionamento original, rastreio dos satélites, aí tudo bem, né? Então lá no posicionamento relativo, né? No processamento do software, aí a questão do DOP, PDOP, HDOP, enfim, aí essa geometria espacial dos satélites do receptor é importante. Mas depois, né, então, ajustamento da rede linear, né, só os vetores, GNSS, aí a gente não tem muita influência da geometria aí, né, nessa análise das elipses e dos elipsóides de erros, né. Aí vale mais mesmo a questão das variâncias e covariâncias, né, da, das observações, né. Então a matriz peso, vamos assim dizer, tem mais um papel mais crucial aí, porque os vetores GNSS podem ter diferentes variâncias e covariâncias, né? Então isso que pode acabar afetando mais
os elipsoides de erros do que a geometria propriamente dita, né? Ao contrário da rede horizontal, onde em geral, a gente assume que não há correlação entre as observações, mas vai haver entre as coordenadas, né? Mas justamente aí a questão da geometria desses ângulos de intersecção das distâncias, né, das visadas, enfim, dos ângulos ali, são importantes. Bom, a gente vai fazer um exemplo bem simples de planejamento, então, tá, de uma rede horizontal mesmo. A gente vai utilizar o software Adjust, né, 7.0, é um software gratuito, né, fornecido pelo professor Charles Guilani, né, então uma das referências aí da disciplina, tá? Então vocês podem acessar esse website dele e fazer o download ali, instalar gratuitamente, né? Um software educacional. A gente vai fazer um exemplo bem simples, tá? A gente vai considerar o seguinte, porque, claro, né, o foco aqui não é ver de forma avançada o planejamento da rede geodésica, né? E isso por exemplo, foi o tema da minha tese de doutorado, né? Então isso, aqui nessa disciplina introdutória, né, não é o objetivo. Mas é interessante a gente ver um exemplo nesse sentido, né? Como a gente pode planejar o levantamento antes de ir a campo, né? Selecionando metodologias e equipamentos adequados ali para atender determinada finalidade. Nesse exemplo, a gente vai considerar apenas dois critérios, tá? A gente vai considerar que a área da nossa elipse de erros para os pontos deve ser menor ou igual a 1.963,5 milímetros quadrados. Da onde saiu esse valor, né? A gente estipulou que se a gente tivesse ali um ponto, né, com os dois semi-eixos de 25 milímetros, né, então 2,5 centímetros para um lado, 2,5 centímetros para o outro, então a área dessa elipse seria 25 vezes 25 vezes π. Resultaria nesse valor. Então esse é o valor máximo que a gente quer para as áreas das nossas elipses, tá? Com um nível de confiança de 99%. Tá? Ao nível de confiança de 99%, a gente vai fazer o planejamento escalonando os eixos da elipse para esse nível de confiança. Então, essa é a área máxima que a gente busca aí, tá? Porque é relativo a um círculo, na verdade, né? A um círculo aí de raio 25, né? Então, 25 e 25 milímetros. Claro que as nossas elipses não vão ser circulares, né? Mas, enfim, então, o produto ali do seu semi-eixo maior A com o seu semi-eixo menor B, vezes o π, né, tem que resultar num valor menor ou igual a essa área que foi estipulada, ao nível de confiança de 99%. E o outro critério é que o achatamento ali, se a gente pegar o semi-eixo maior A e dividir, né, pelo semi-eixo maior B, né, o semi-eixo maior A sendo maior do que o B, né, essa divisão não pode dar num valor aí, maior do que 3, tá? Então 3 é o nosso limite aí para esse achatamento máximo, né? Claro, isso a gente vai pegar para o ponto mais crítico da rede, né? Não são todos os pontos que vão ter esses valores, né? Porque, justamente, né, a gente viu ali aquela questão quando a elipse é muito achatada, a gente tem muita incerteza numa direção e pouca incerteza na outra, né? Então a gente vai considerar esses dois critérios, né? Um relativo ao tamanho das elipses, a área delas, né? Então a incerteza posicional resultante, por assim dizer, e a outra relativa à forma, né, das elipses aí, né? A questão do achatamento, né? Que é que essa divisão de A com B não resulte o pior ponto da rede, né, por causa mais achatado possível, não seja maior do que 3. Bom, a rede que a gente vai utilizar é aquela rede do IFSC, tá? Aquela rede simulada que a gente já viu do IFSC, com os dois pontos de controle. Aqui já está o formato do arquivo do Adjust, né, para esse modo de simulação, que é o que a gente vai fazer, né? A gente não vai ajustar, né? A gente está simulando antes mesmo de fazer a coleta das medições em campo, né? Modo simulação aqui. Então, a primeira linha é o título, tá? Aí, claro, tem o help aqui do software, né? Vocês vão encontrar detalhes. Aqui não é o objetivo de uma disciplina de pós-graduação ficar detalhando ali o uso de um software, né? Mas, enfim, primeira linha, título, aí aqui a gente tem número de distâncias, número de ângulos e número de azimuts, nesse caso, então, 47 distâncias, 27 ângulos e 1 azimute. Número de pontos de controle, né, nesse caso são 2 apenas, né, primeira estação, a primeira ré, e número total de vértices, nesse caso, então, são 19. 17 a serem determinados, mais esses 2 de controle. Então, esse é o padrão do Adjust, tá? É sempre assim, a primeira linha é o título do projeto, ali, enfim, a segunda linha é essa sequência de números, né? Então, número de distâncias, número de ângulos, número de azimuts,
Eu poderia colocar 0 em qualquer um deles, sem problema, tá? Se a minha rede não tem distância, ângulo ou azimuth. Número de pontos de controle e número total de vértices, tá? Controle mais os que eu quero ajustar, levantar, né? Aí depois, em sequência, a gente tem que colocar a identificação de cada um dos pontos, né? O nome deles e as suas coordenadas, tá? X e Y. Primeiro, sempre os de controle. Como ele tem 2 pontos de controle aqui, ele sabe que as 2 próximas linhas vão ser referentes aos pontos de controle, e os demais são os pontos que eu quero, de fato, estimar, né? Então, identificação do ponto, espaço, coordenada x, espaço, coordenada y, espaço, o separador decimal é o ponto, né? Software em inglês. E aqui eu posso colocar os desvios padrões desses pontos de controle. Nesse caso, 4 milímetros em x e em y para o P1 e 5 milímetros em x e em y para o P0. E depois ele sabe que daí depois as próximas 17 linhas vão ser os demais pontos, né? Então tem que colocar as coordenadas iniciais para esses pontos, tá? Por quê? Porque ajustamento não linear, a gente precisa de um chute inicial, né? Então essas coordenadas x e y são os vetores, vão formar o vetor dos parâmetros iniciais do nosso problema, se a gente for lembrar, né? Então ele precisa desses elementos para ter a convergência. Pode ser, pessoal, num caso mais extremo até, se a minha região que eu estou trabalhando ali tem uma boa qualidade, né, para a imagem ali de satélite, poderia até mesmo ser ali coordenadas pelo software Google Earth, tá, pessoal? Essas coordenadas iniciais para os pontos. Por quê? Porque vamos pensar assim, né, que primeiro é um planejamento aqui, né, então se a nossa distância é 100 metros, ou se visualmente no Google Earth ela foi 101, 1 metro de diferença, né, bom, a gente está falando aí então de uma diferença de 1%, tá? Bom, aí a gente vai ter um desvio padrão ali de, sei lá, 10 milímetros, 1 centímetro. Né? Então, 1 metro na distância, né, quando a gente for fazer a derivada, né, de diferença na distância para propagar e tudo mais, então uma diferença de 1%, a gente vai estar falando aí uma diferença de 1% no desvio padrão ali de 1 centímetro. Né? Então a gente vai estar falando ali do 1%, né, 1 sobre 100 de 1 centímetro, a gente está falando do décimo do milímetro, né, em termos práticos não vai fazer diferença, né. Mas enfim, poderiam ser coordenadas numa poligonal do levantamento prévio que foi feito sem ajustamento, né, enfim, coordenadas iniciais aí. Que com base nessas coordenadas é que ele vai determinar os ângulos e as distâncias entre os pontos, né, ou seja, vai gerar ali os elementos da matriz A, da matriz de derivadas para fazer a propagação. E aí, como a gente não precisa das observações no modo simulação, ó, aí é só a gente colocar. Ele sabe que depois disso, as próximas 47 linhas são linhas de distância. Então a gente simplesmente coloca, ó, P1, P2. Ele sabe que tem uma distância de P1 para P2. P2, P1. Ele sabe que tem distância de P2 para P1. E assim por diante, né? Então aqui entram as nossas distâncias. Então isso aqui a gente define em função da visibilidade no terreno, né? Então a gente pode tanto... Se o planejamento não for satisfatório, a gente pode incluir essas visadas adicionais, né, que não estavam inicialmente previstas, para ver se melhora a rede, ou se ficou melhor do que o desejado, a gente pode até excluir elas. Porque, claro, né, quanto mais visadas em campo, maior o custo, né? Então, esse é o objetivo do planejamento. Então, a gente pode entrar com uma rede inicial, com determinadas visadas ali, ver se atende ao meu critério. Se não atender, bom, é possível fazer novas visadas, eu tenho intervisibilidades para outros pontos, né, além dos que eu já considerei ali em cada estação, em cada ponto de estação, eu posso considerar no planejamento também e verificar isso. Então ali as distâncias e depois os ângulos, né, o ângulo ele segue a lógica ré, estação e vante, tá? Então ali P0, P1, P2, ré no P0, estação no P1, vante no P2, né? P1, P2, P3, né? Então ré no P1, estação P2, vante no P3, e assim por diante, né? Então ele vai seguindo essa linguagem de programação dele, então ele sabe que as próximas 27 linhas são referentes aos ângulos irradiados, né? Ré, estação e vante. E por fim, ele sabe que na última linha lá tem que ter um azimuth, né? Que a gente informou que tem um azimuth, que é o azimuth aqui conhecido, né, da direção P1, P0. Então ele sabe que a última linha, P1, P0, é o azimuth, tá? Se tiver erro nesse arquivo, ele vai acusar erro no processamento, né? Porque ele vai seguir essa estrutura que foi definida aqui, né? Então esses números que a gente define aqui, né, são eles que vão definir todas as demais linhas aqui do software. Bom, vamos ver então esse nosso planejamento inicial. Então a gente vai vir aqui em programas, né? Programs, Least Squares Adjustment, então ajustamento por mínimos quadrados, Horizontal Adjustment, ajustamento de uma rede horizontal.
a gente vai considerar que a gente quer propagar essas incertezas dos pontos de controle, né, aquilo que a gente viu. Se a injunção absoluta ou relativa, claro, que vai influenciar nas elipses de gelo dos pontos. Depois que a gente concluir esse exemplo, a gente pode ver como é que ficaria o caso com as injunções absolutas, né, sem propagar essas incertezas. Então, adjust control. E nesse caso, a gente só quer fazer simulação, né, a gente não quer ajustar mais nada. Então, a gente vai ativar a opção aqui, simulation, simulação. E para o cálculo das elipses, ó, a gente já entra com o nível de significância que a gente quer. Então, a gente quer um nível de confiança de 99%, 0,99. Então, o nosso nível de significância para as elipses aqui será 0,01. Se a gente marcar essa opção, ó, Standard Ellipse, ele calcula as elipses de erro padrão, tá? Mas como a gente quer elipse de confiança, então a gente vem em Compute Ellipses e define aqui o nível de significância de 1% nesse caso, né, para ele calcular as elipses de confiança com 99% de probabilidade. Então, ok, né, para modo de simulação é isso. Aí agora ele vai simular o modelo estocástico ó, do ajustamento. Olha que interessante, né? Então, erro de centragem do instrumento. Então, aqui a gente vai considerar 0,0015, né? Ponto, separador decimal, né? E aqui é o erro de centragem do instrumento em metros, né? 1,5 milímetro, né? Acho que é o que a gente aquele erro de centragem do prumótico. E agora para o alvo, ó, target miscentering. O erro de centragem do instrumento. Ele não tem um valor diferente para Ré e para Avante, né? Ele vai considerar um valor só para ambos, né? Então, aqui, e um valor único para toda a poligonal, enfim, né? Então, para toda a rede, nesse caso, né? Não uma poligonal, sim uma rede. Então, aqui a gente tem que ter atenção, né? Eu vou considerar que vai ser realizado o método da centragem forçada, tá, pessoal? Então, eu vou entrar com um erro de centragem aqui também de 1,5 milímetro para todos os pontos aí, né, Ré e Vante, né, para os alvos, para os prismas, né, que seria o caso ali com o tripé, com a base nivelante, né, bolha tubular, enfim, assim, o mesmo erro de centragem da estação. Poderia entrar com 3,5 milímetros, que seria ali o bastão a 1,5 metro de altura, mais ou menos. Poderia entrar com 0 em tudo ali, se fosse só pilar com centragem forçada, e etc, né, pessoal? Então aqui é a gente que define, né, mas as nossas ocupações, tanto na estação quanto nos pontos, né, na Ré e na Vante, aqui nos alvos, nos prismas, enfim, a gente pode fazer o planejamento de como vai ficar as elipses de erros em função desses erros de centragem. E aqui o equipamento utilizado, né, então o erro constante do medidor eletrônico de distância, né, Electronic Distance Measurement, padrão, né, 2 milímetros, 0,002 metros e 2 ppm, né, o fator em ppm, que é o padrão que a gente tem aí das estações totais atualmente disponíveis, né. Número de repetições, então quantas medições a gente vai fazer. Vamos botar duas, por exemplo, né, uma série conjugada, uma direta e uma inversa só. E aí a gente vai considerar primeiramente uma estação total com desvio padrão angular de 5 segundos, por exemplo, né. Vamos supor que a gente vai alugar a estação total e aí tem uma estação total lá que é mais barata porque ela tem uma precisão angular um pouco pior aí de 5 segundos. Daí essa vai ser a nossa primeira opção, por exemplo, né? E a gente vê se a gente consegue atender essa finalidade. Bom, ok. Aí ele vai pedir para abrir o arquivo, né, da simulação, que é essa extensão ADAT, né, que é DAT de data, né, dados, e A do adjust. Então esse arquivinho aqui a gente salva, né, ele com a extensão ADAT, e no mesmo diretório que a gente salvou, né, a gente vai abrir ele aqui e executar. Aqui está as elipses de erros de uma maneira visual, né, para esse caso. Deixa eu só fazer uma leve editada aqui. Bom, aqui estão as nossas elipses de erros para os pontos, né? Notem que tanto P1 quanto P0 também tem as suas elipses de erros, né? Porque a gente justamente está fazendo o caso com injunções relativas aqui, considerando. Bom, visualmente a gente não consegue saber se atendeu ou não o critério, né? A gente tem que olhar o valor numérico que ele vai fornecer depois ali no relatório. Mas de qualquer maneira é muito legal ver essa visualização gráfica, né? A gente vê aqui que, claro, elas estão com um exagero vertical, um exagero de visualização de 5.000, né? Elas estão 5.000 vezes maiores do que elas são de fato. Porque, claro, essas distâncias aqui de 100, 200 metros, é óbvio que a elipse de erros não vai ter esse tamanho enorme aqui, né? Mas é para facilitar a nossa visualização. A gente pode até definir aqui outros valores, 1.000, né? Ou 10.000, né? Enfim. Vamos deixar ali com os 5 mesmo.
o fator de exagero. Bom, olhando essas elipses, a gente tem que lembrar que o nosso critério é área e achatamento, né? Então, visualmente a gente já sabe onde está o problema na nossa rede, né? Que está aqui no P8, ó. Ele é o que tem a elipse visualmente aqui, né, mais achatada, e ao mesmo tempo ele é o que tem a maior elipse de todas, né? A maior área. Então a gente pode focar direto nesse ponto. Se ele atender, os demais vão atender aqueles critérios ali que foram estipulados, né? E aqui faz sentido, né? O P8 ser o pior de todos, porque se a gente for lembrar lá da aula de elipse de Eus, ele é o que está mais distante, né, em termos de número de ligações, né, aos pontos de controle da rede original aqui, né? Então, de fato, ele é o mais longe aqui, né? Eu tenho que percorrer o maior caminho dentro da rede até chegar no P8, a partir dos pontos de controle. Se tivessem pontos de controle por aqui, por exemplo, né, seria outra história, seria uma forma de melhorar a nossa rede, tá? Então, até aqui eu já posso comentar isso, né? Provavelmente essa rede vai ter que ser melhorada nesse primeiro planejamento, né? Esse é o objetivo desse exemplo. Então, como é que a gente poderia melhorar, né, essa rede? Como é que a gente poderia reduzir essas elipses de erros, né? Uma maneira seria essa, né, adicionando mais pontos de controle, né, se possível, né? Por exemplo, nesse caso, vamos supor que a gente não tenha condições adequadas para fazer o posicionamento de GNSS, né? Uma área urbana ali, aquela rede do IFSC, né, bem no centro de Florianópolis. Então, só esses dois pontos possibilitam mesmo uma condições adequadas para o rastreio de GNSS nessa região. Então, mais pontos de controle está descartado. Uma outra possibilidade é melhorar os nossos pontos de controle, né? Então, ali a gente obteve coordenadas com 4 e 5 milímetros de precisão. Bom, vamos fazer um rastreio mais longo aí, vamos ver se a gente consegue reduzir para 2 milímetros, por exemplo, né? Esses desvios padrões dos pontos. Então, uma outra alternativa é essa, né? Melhorar a precisão, né? A qualidade dos pontos de controle. Outra estratégia é adicionar visadas, né? Só que nesse caso em específico, vamos considerar que a gente não tenha esse recurso, né? Então, a gente já está considerando todas as visadas que são possíveis aqui para a nossa rede. Então, por exemplo, o P8, que é o pior, né, não necessariamente eu deveria melhorar toda a rede. Eu poderia melhorar apenas no entorno do P8 aqui, que é a região mais fraca, né, mais deficiente da rede. Mas, nesse caso, não tem muito o que fazer. Ó, ele não tem como ter visada ao A1 aqui, por exemplo, né, porque aqui é uma área de prédios, né, uma quadra, né. Então, vamos supor aqui, ó, aqui é a Mauro Ramos, é uma avenida, né, aqui é a Ercílio Luz, é uma outra avenida, né, enfim, aqui são ruas e aqui é o nosso campus, né, então isso aqui são quadras urbanas, tá, então aqui dentro do campus a gente ainda consegue, né, ter algumas visadas a mais ali, passando por dentro dos prédios, enfim, mas em geral não há visibilidade, né, então não tem como adicionar uma visada só do P8 para o A1 e consequentemente reduzir essas elipses de erros pontuais aqui, né, essa elipse de erro pontual no P8, que é o elo mais fraco dessa rede, vamos assim dizer, né. Mas uma outra maneira é essa, né, adicionar mais visadas, mais observações, né, eu posso aplicar isso para o GNSS também, para o nivelamento geométrico, enfim, né, essas estratégias gerais que eu estou apresentando aqui são válidas para qualquer rede, né. Então, mais observações, né, novas observações, né, então novas ligações entre os pontos, né, ou mais pontos de controle, ou melhorar a qualidade dos pontos de controle já existentes. Outra maneira é eu fazer mais observações repetidas, né? Então, não necessariamente eu vou adicionar mais uma visada aqui, mas eu posso fazer, ao invés de uma série de leituras conjugadas direta e inversa, eu vou fazer 2 séries de leituras conjugadas, né? 2 diretas e 2 inversas, né? Então, meu N vai aumentar de 2 para 4. Também, eu poderia fazer isso em GNSS no nivelamento, né? Mais sessões de rastreio ali, ou mais nivelamento e contra, né? Mais linhas de duplo nivelamento. Então, aumentar repetir observações, né? Pensando que quanto mais observações repetidas, né, melhor vai ficar o desvio padrão delas, né? Aquela questão do desvio padrão da média. Então, uma outra opção é essa, adicionar não necessariamente novas observações, né? Novas visadas nesse caso, mas sim repetir observações, né? Então, aumentar a série de leituras conjugadas em cada ponto de estação. Essa seria uma outra estratégia. Uma outra estratégia seria, claro, trocar o equipamento, né? Então, trabalhar com equipamento de melhor precisão, então, que geralmente vai acarretar em maior custo, né? Então, por exemplo, vamos alugar um equipamento mais caro, que forneça melhor precisão. A gente também pode pensar que observações repetidas também, né? Vai aumentar o tempo, né? O custo, nesse caso, vai ser o tempo, né? Enquanto ali o equipamento mais caro, o custo talvez seja mais financeiro mesmo, né? E outras estratégias são as próprias técnicas de medição que eu vou empregar ali, né, pessoal? Então, aquilo que eu comentei, né, centragem forçada, o bastão, ou os 3 tripés, né,
Vou apontar primeiro no pé do bastão, depois trazer para o prisma ali. Então, o rigor que eu vou aplicar ali nas medições, né? O posicionamento de GNSS, se é com RTK, né, relativo, estático pós-processado, PPP, e assim por diante, né? Uma mira ímbar, né, ali com do nivelamento geométrico, né, ou uma mira mais comum. Então, enfim, o rigor que eu vou adotar nas medições ali em campo também podem aí ser estratégias, né, que eu posso aplicar para visando melhorar a qualidade da minha rede, né, reduzir aí os meus intervalos de confiança, né, sejam as barras para o nivelamento, né, ou gravimetria, enfim, as elipses para horizontal, ou os elipsoides para levantamentos planetimétricos ou GNSS, ou até mesmo fotogrametria, né, eu ia trabalhar com uma rede fotogramétrica aí, né, uma fototriangulação, por exemplo, no espaço 3D. Bom, então vamos ver como é que ficou o relatório aqui do software, né? Então aqui ele dá um relatório detalhado dessa simulação, né? Aqui a gente pode checar se está tudo correto, né? Então, erro de central de instrumento 1,5 mm, do alvo 1,5 mm, do medidor eletrônico de distância 2 mm mais 2 ppm, duas repetições, desvio padrão da estação total angular 5 segundos. Lembrando que esse é o da relativa à direta e inversa, né? Esses 5 segundos. E aí, número de estações de controle, número de estações desconhecidas, que na verdade é um pequeno errinho aqui na grafia, né? Na verdade é o controle mais as desconhecidas, né? Distâncias, ângulos e azimuths, né? Coordenadas iniciais para os pontos, coordenadas e desvios padrões dos pontos de controle, e aqui os valores que ele simulou, né? Pelas coordenadas ele simula ali, então, as distâncias e precisões, né? Em função das características que a gente configurou ali para o equipamento, para a ocupação das centragens, né? E ângulos, né? Então também ângulos com ré, estação, vante, o ângulo em graus, minutos e segundos e a precisão de cada ângulo em função dos erros de centragem do equipamento. Azimuth, né? E o que interessa para nós no planejamento é isso aqui, né? Então, a estação, coordenadas x e y, desvio padrão em x, desvio padrão em y, mas a gente já viu, né, que o desvio padrão não é uma boa métrica para nós, porque ele ignora a correlação ali, enfim, né, não vai nos dar o semeixo maior, nem o menor, nem a orientação dessa elipse, né, então ele vai nos dar aquele retângulo de erros padrão, né, que não corresponde ao real, o intervalo de confiança ali daquele ponto, não o real, né, o real a gente nunca sabe, mas enfim, o mais provável ali, né, em função das covariâncias também que aquele ponto vai possuir, né? Propagação de erros aleatórios, né? Então o que interessa aqui para nós é esses dois valores, ó, o SU e o SV, o semi-eixo maior e o semi-eixo menor. Já aqui para o nível de confiança, ó, de 99%, né? Que é o que a gente estipulou. O T é a direção azimutal ali, né? O azimuth do semi-eixo maior, A, né, em graus. Enfim, vamos ver aqui, a gente já viu que o nosso ponto mais crítico é o ponto 8, né, o P8. Então vamos ver aqui os seus parâmetros, ó. Então ele vai ter no semi-eixo maior A 53,5 milímetros e no semi-eixo menor B 16,3 milímetros. Então vamos jogar aqui, ó, semi-eixo maior A 53,5, semi-eixo menor B é 16,3. Era isso, né? Deixa eu dar uma olhada. Isso. Bom, com essa configuração, ó, ele não atende a nenhum dos critérios estipulados, né? A área que a gente obteve aqui, 2.700 milímetros quadrados, né? Não atende ali aos 1.900 que a gente desejava. E o achatamento 3,3, também não atende ali o estipulado D3, né? Então, essa rede tem que ser melhorada, porque, claro, né, se esse ponto P8 não obedece, né, então eu nem preciso verificar para os demais, né, eu já tenho que melhorar a rede. Porque já tem pelo menos um ponto que não atende esses critérios, né. Bom, então vamos lá. Então a gente tem que melhorar o nosso planejamento aqui. Então a gente vai utilizar o mesmo arquivo, tá, porque a gente não tem novas visadas a adicionar aqui, a gente não pode, né, não poderia ver que adicionar novas observações visadas que não estavam inicialmente previstas, também não podemos melhorar a precisão dos nossos pontos de controle, tá, a gente vai considerar que aquele rastreio de GNSS já foi realizado e é aquilo ali mesmo, né, então aqui o que a gente vai ter que fazer vai ser ter que escolher outro critério, tá, manter os controles, né, elipse de confiança com 99, simulation,
E aí, bom, erro de centragem também, não tem, a gente já está no limite ali do 1,5 mm dos 3 tripés, né? A gente poderia reduzir para zero com a centragem forçada, mas daí a gente teria que transformar todos os nossos pontos de estação em pilares de concreto com um dispositivo de centragem forçada, o que é inviável, né, numa área urbana. Vamos considerar o seguinte, ó, a gente poderia melhorar a componente linear aqui, né, do 2 mm mais 2 ppm, tem estações ali com 1 mm mais 1 ppm, ou até melhor do que isso. Mas o padrão geralmente é esse, tá, 2 mm mais 2 ppm, a gente vai manter ele. O que a gente vai fazer aqui é, a gente poderia ou adicionar mais séries de leituras, né, por exemplo, de 2 para 4, ou trocar a precisão angular do equipamento. Né. Vamos pensar assim, se a gente vai fazer, ao invés de duas séries de leituras, uma série de leituras, desculpa, né, uma direta e uma inversa cada ponto, a gente vai fazer duas séries, né, então, duas diretas e duas inversas, a gente vai ter o dobro do tempo, né. Então a gente vai levar o dobro do tempo aí para fazer aquela medição. São 19 pontos, né, se eu não me engano, ao todo, então são 18 de estações, né, tirando o P0, vai dar um custo considerável em termos de tempo, né, então, aumentar o número de leituras conjugadas direta e inversa. Até porque nesse software ele não permite que a gente faça só lá no entorno do P8, por exemplo, né, mas leituras conjugadas lá e me manter duas nas demais, por exemplo. Então a gente vai continuar com uma série de leituras conjugadas, uma direta e uma inversa, só que a gente vai trocar o equipamento. Então a gente vai usar um equipamento mais caro e mais preciso, né? Ao invés de 5 segundos, agora vai ser 2 segundos na angular. E ver o que acontece, né? Então, um novo planejamento, né? Na verdade é a mesma rede inicial, só que agora a gente está considerando a troca do equipamento. A gente manteve todos os outros critérios ali fixos do planejamento, mas a gente está utilizando agora um equipamento de melhor precisão na componente angular. Né? Só a angular que a gente está melhorando, a linear a gente manteve a mesma, né? Que é o padrão das estações totais. Né? A gente vai trocar o equipamento, só que a precisão linear dessa estação é a mesma da anterior, né? Só mudou a componente angular. E ver o que acontece. Bom, visualmente aí as nossas elipses parece que deram uma melhorada, né? De fato, deram uma reduzida, se a gente for lembrar das anteriores. Eu vou deixar elas salvas aqui no Paint, porque depois a gente vai fazer ainda o planejamento com injunção absoluta, né? Para a gente ver a diferença. Então, deixar elas salvas aqui. De forma geral, deu uma reduzida aí, né? Então, vamos ver se atende. Mas, de qualquer forma, de novo, né? A gente continua tendo o P8 como a maior elipse e como a mais achatada também, né? Então, de novo, né, ao invés de a gente analisar para todos os pontos, a gente pode já fazer uma análise mais cirúrgica, já analisar direto no P8. Se ele atender, os demais atendem. Então, mesmo relatório padrão do caso anterior ali, enfim, então vamos analisar aqui o que mudou. Né. Vamos lá no P8, agora o seu semi-eixo maior é 40,4 e o menor é 14,8 milímetros. Então, vamos lá, 40,4 e 14,8. E aí, com essas configurações, né, então, ou seja, apenas trocando ali a componente angular da estação total, né, de 5 segundos para 2 segundos, a gente consegue atender aos dois critérios. Ó. Então, a nossa área obtida foi 1.878 milímetros quadrados, né, a estipulada era 1.963, né, então passou ali. Então, essa minha elipse fornece uma área menor do que um círculo de raio 25, que era o estipulado, e o achatamento também, né? Então, a divisão do semi-eixo maior pelo menor dá um valor ali menor do que 3, né? Que era também a nossa tolerância em termos de achatamento das elipses. Como o P8 era o ponto mais achatado, né, e o que tinha a maior elipse, né, a maior área, então se ele atende a esses critérios, os demais também atendem. Então, dessa forma, o planejamento estaria concluído, né? Eu poderia ir a campo, executar lá, fazer o levantamento dessa rede, que eu teria aqui uma margem de segurança para trabalhar, né? Que os resultados obtidos iriam satisfazer ali ao que foi previamente estipulado, né? Atenderiam a finalidade desse levantamento. Claro, a pessoa precavida, né? O geodesista que precavido vai trabalhar com uma margem de segurança talvez maior do que essa, né? Mas, enfim, esse é um exemplo interessante que antes mesmo de ir a campo, a gente já pode estimar a qualidade do nosso levantamento, né? Como é que vai ser a propagação dos erros aleatórios.
das observações para os parâmetros, né, para os pontos de interesse aí, considerando precisão nominal do equipamento, né, erros de centragem nas ocupações, né, as visadas que são possíveis ali e etc, né. Então, os próprios valores dos ângulos e das distâncias ali, né, que são obtidos em função das coordenadas iniciais, também contribuem aí para essa propagação de erros, né, para esse exemplo. Bom, um último comentário, né, para a gente ver como a gente pode ser otimista, né, vamos repetir esse último planejamento, só que agora com injunções absolutas. Então a gente vai ignorar esses 4 e 5 milímetros que já existem de partida aqui, né, para o P1 e para o P0, tá? Então a gente vai fazer o seguinte aqui, a gente não vai marcar a opção Adjust Control, né? A gente vai deixar como injunção absoluta. Calcular as elipses para 0.01, né, o nível de significância de 1%, o nível de confiança de 99%, igual ao anterior, Simulation, tá? Para ser a comparação justa, né, então vamos botar ali as mesmas centragem, né, 1,5 mm, estação e prismas, mesmo medidor eletrônico, 2 mm mais 2 ppm, mesmo número de medições, né, uma série de leituras conjugadas e a mesma estação total de 2 segundos. O mesmo arquivo, e aí a gente tem essas elipses de erros. Eu vou copiar aqui, trazer para cá. Então, com o mesmo exagero de visualização de 5.000, né, e aí a gente vê, ó, como que a gente pode ser otimista se a gente quiser, né. Basta a gente trabalhar com injunções absolutas, né? E aí a gente consegue ter resultados muito mais otimistas, né? Então, talvez nesse caso, mesmo lá com a primeira rede, né, com o primeiro equipamento lá de 5 segundos, talvez, né, a gente já conseguisse atender aos critérios ali. Porque a gente tem elipses de erros bem menores, né, nesse exemplo de injunção absoluta em relação ao exemplo da injunção relativa. Então, claro, isso é mais um fator que vai afetar aí, né, a análise de covariância, né, dos intervalos de confiança dos pontos, se eu estou propagando ou não as incertezas dos pontos de apoio, né, dos pontos conhecidos da rede, das injunções, por assim dizer, né. Então, lembrando, né, uma recomendação seria fazer essa propagação das covariâncias dos pontos de controle para obter as variâncias e covariâncias, as elipses de erro, enfim, dos pontos, mas na hora do controle de qualidade, né, que é o que a gente vai ver na próxima aula, aí sim, aí considerar esses pontos fixos como injunções absolutas, porque a gente vê que daí os resíduos das observações serão maiores, então a gente vai ter um maior poder de detecção de erros aqui, porque a gente vai ter resíduos maiores, né, então na etapa de controle de qualidade do ajustamento. Então, quando possível, né, pode-se utilizar essa estratégia, injunções relativas para obter a matriz de covariância dos parâmetros e injunções absolutas para obter os resíduos das observações, né, explorando a vantagem em cada um dos casos.